Olá, tudo bem? O meu nome é Júlio Moreira Coelho, eu sou da Quality Way Consultoria. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre um tema que me parece bem importante, a contratação de serviços, né? Nesses mais de 28 anos de experiência atuando como consultor, a gente percebe que contratar serviços não é das coisas mais simples, né? Mais fáceis. A gente já vivenciou situações diversas, positivas e negativas, né? Relativas a esse processo de contratação e gestão de serviços. E o que a gente quer hoje compartilhar aqui é justamente um pouquinho dessa experiência, tá bom? Qual é o contexto que a gente sim está inserido para falar disso, né? As empresas estão sempre pressionadas para serem mais competitivas, mais produtivas, mais eficientes, né? No Brasil, em particular, a gente vive uma realidade de um parque industrial defasado, né? E de uma competitividade internacional sempre bastante acirrada, né? Diante disso, a gente precisa errar menos, ser mais assertivo, mais ágil, mais eficiente. A gente, além disso, precisa vencer a obsolescência, né? E colocar de novo esse país nos trilhos. E nesse sentido, homens de negócio, empresas, precisam dar a sua contribuição para que a gente possa efetivamente voltar a crescer, né? Bom, nesse contexto todo, o que as empresas precisam? Elas precisam de planejamento, elas precisam de capacidade técnica, elas precisam de processos robustos e eficientes e elas precisam, sobretudo, produzir resultados, né? E como chegar lá? Será que elas podem trilhar esse caminho sozinhas? Ou elas precisam de ajuda, né? A meu ver, elas precisam de ajuda, né? Nem que seja para o pontapé inicial, para vencer a inércia, né? E nesse ponto, a contratação de serviços, em particular de serviços de consultoria, pode significar um salto na capacidade da empresa de produzir resultados concretos e sustentáveis, né? Na minha experiência, eu já me deparei com uma série de preconceitos, tabus, né? Quem já não ouviu aquela piadinha de que consultor é aquele indivíduo que cobra para te dizer as horas usando o teu relógio, né? Isso, minha gente, pode até parecer engraçado, mas está longe de refletir seriamente o que é uma prestação de serviços profissional, né? Deixando as piadas e os preconceitos de lado, voltemos ao que é o objeto da nossa conversa. As empresas precisam de ajuda para produzir resultados rápidos, né? Há especialistas no mercado que são capazes de oferecer serviços para contribuir nesse processo. Mas então, como juntar as necessidades dos negócios com a oferta de serviços numa relação que possa ser produtiva, que deva ser produtiva, né? Para responder isso, chegamos ao tema central do nosso papo, que é contratar serviços de maneira eficiente e gerir serviços de maneira eficiente. Essa é a resposta, né? Mas a primeira coisa que a gente precisa reconhecer, como eu comentei no início, é que comprar serviços não é uma tarefa fácil, né? Está longe de ser uma tarefa trivial, né? Quando a gente compara a contratação de serviços com a contratação de produtos, por exemplo, a compra de produto é sempre mais concreta, mais objetiva. Eu posso tocar, ver, medir, analisar o desempenho do produto antes de comprá-lo. A compra de serviços já tende a ser mais subjetiva, né? Até porque o serviço, por definição, só fica concreto à medida que ele vai sendo realizado, né? Então, quando a gente compra serviços, na verdade, a gente compra uma promessa de que eu vou receber um serviço, o serviço vai ser executado e ele vai atender às minhas necessidades, né? Mas como comprar uma promessa, como garantir a eficiência, a qualidade disso, né? Porque eu não posso errar, eu preciso ser assertivo nessa compra, porque errar significa desperdiçar recursos, perder tempo e resultados que vão ficar mais distantes, né? Para resolver isso, é importante saber contratar serviços, né? E aí vão aqui alguns pontos fundamentais que a gente queria deixar como recomendação nesse processo. Primeiro, selecione as empresas que tenham competência técnica e experiência no serviço que você vai contratar, né?
Solicite referências dessas empresas e consulte essas referências. Tá certo? No segundo momento, discuta a proposta técnica do fornecedor, procure entender a metodologia e a estratégia de abordagem. Questione bastante, até sentir segurança. Tá? Essa segurança é muito importante. Aqui na QualiTrade nós costumamos dizer que o que a gente vende é uma relação de confiança. Né? O cliente nos contrata quando sente confiança que a gente vai ter condições, né, de contribuir para os resultados dele. Feito isso, fechado o negócio, acompanhe o projeto, acompanhe o startup do projeto, defina um gestor da sua equipe para acompanhar o projeto. Né? Uma boa empresa de consultoria, logo no início, vai desenhar um planejamento executivo do projeto, né? E vai validar com você. Depois, ela vai estabelecer métricas para medir a evolução do trabalho e deve reportar esses resultados, essa evolução para você periodicamente. Então, designe alguém do seu time para acompanhar o projeto e para aprender com o projeto. Né? Toda empresa de consultoria sabe que ela deve transferir know-how. Isso está na natureza, né, do serviço de consultoria. Ok? E para finalizar, minha gente, um resuminho então. Lembre-se que os negócios estão sendo colocados contra a parede, em termos de obsolescência, produtividade e competitividade. As empresas, no dia a dia, não necessariamente conseguem atuar para resolver os seus problemas de processos, perdas e ineficiência de maneira ágil. Né? Uma empresa de consultoria preparada para olhar com isenção, utilizando conceitos atualizados, oferecendo uma proposta de valor e resultados, pode auxiliar bastante a gente a ganhar alguns anos na aceleração desse processo. Mas para isso a gente precisa contratar bem serviços e precisa fazer uma gestão eficiente desses serviços. Era isso, muito obrigado e até mais.